A Rússia perdeu a guerra. E não é do jeito que você possa estar imaginando agora. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 2 de março de 2022, os países que compõem a ONU acusaram a Rússia de violar o artigo 2 da Carta das Nações Unidas, que pede aos seus membros para não recorrer a ameaças ou a forças para solucionar conflitos. Somente 5 países votaram contra essa acusação, entre eles a própria Rússia, a Eritreia, a Síria, a Coreia do Norte e a Bielorrússia. A China se absteve. As consequências dessa guerra poderão ser sentidas como há 30 anos atrás, quando o comunismo entrou em colapso na antiga União Soviética. A Rússia, muito provavelmente, irá dominar o território ucraniano, mas, economicamente, será um desastre sem precedentes para o país euroasiático. Desde que a Rússia anunciou a invasão à Ucrânia, os Estados Unidos e os países da União Europeia fizeram várias sanções e embargos ao país do leste europeu. A Bolsa de Valores da Rússia ficou fechada por uns dias para evitar o pior. Com esse cerco imposto pelo Ocidente, a população russa promoveu uma corrida aos bancos, o que tem levado o sistema financeiro ao colapso com o passar dos dias. Teme-se pela volta do que se viu nos anos de 1990, com miséria e fome. Além disso, os bancos centrais do mundo inteiro já bloquearam cerca de 122 bilhões de dólares de investidores russos, incluindo recursos de Putin. Deste total, cerca de 45 bilhões de dólares foram bloqueados pela França, além de cerca de 24 bilhões de dólares retidos pela Suíça, que quebrou uma tradição e aderiu às restrições impostas pela União Europeia pela primeira vez, pois a Suíça sempre se manteve neutra em relação a conflitos em outros países. Foi uma quebra de paradigma nunca antes visto nos Alpes suíços. Porém, a maior sanção visando neutralizar e desestabilizar a Rússia financeiramente foi o congelamento das gigantescas reservas internacionais do país. Cerca de 630 bilhões de dólares do Banco Central Russo foram bloqueados. Sendo assim, da noite para o dia, o Banco Central Russo perdeu acesso aos bilhões de dólares que possuía em suas reservas internacionais. A título de comparação, as reservas internacionais do Banco Central do Brasil são de cerca de 360 bilhões de dólares. Com o Banco Central Russo sem acesso às suas reservas, o país perdeu totalmente a sua capacidade de vender euros e dólares para estabilizar o rublo. Como consequência desta medida e em conjunto com todas as demais sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, o rublo russo já desvalorizou quase 50% do seu valor em relação ao dólar, desde o início dos ataques à Ucrânia, uma baixa recorde. Só para vocês terem uma ideia dessa desvalorização, no fim de 2021 eram necessários 70 rublos para se comprar um dólar, agora são necessários 106 rublos. Isso obrigou o Banco Central Russo a disparar a taxa básica de juros de 9,5% para 20% ao ano, em uma tentativa de conter a desvalorização da moeda. O Banco Central Russo pode até vender ouro que tem em sua posse, ouro esse que de fato está nos cofres da instituição, mas apenas portadores de rublo podem comprar esse ouro. Isso ajudaria bastante, inclusive para secar a base monetária, mas o efeito sobre o câmbio demorará mais do que a venda direta de dólares. E o objetivo dos Estados Unidos e da União Europeia era exatamente este: derreter o rublo. Um derretimento semelhante, porém menos intenso, aliás, aconteceu no fim de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e o país sofreu sanções da União Europeia, as quais nem de perto se comparam com as atuais. Naquela ocasião, o rublo despencou, o dólar saltou de 33 rublos
para quase 80 rublos em um ano e meio. A inflação de preços encostou em 18%. A taxa básica de juros subiu de 4,75% para 17% em poucos meses, e o PIB naquele ano caiu 4%, em um momento que o mundo inteiro estava em expansão econômica. Naquela ocasião, Putin conseguiu se segurar, porém dessa vez será muito mais difícil segurar. Agora, como medidas de contra-ataque, o governo russo impôs controle total de capital e proibiu estrangeiros de venderem ativos russos. O intuito dessa medida do governo russo é afetar diretamente investidores da União Europeia e dos Estados Unidos, cujos fundos investem em ativos russos. A consequência mais direta é que estrangeiros em posses de ativos russos não possam mais vender esses ativos em troca de rublos, para não converter o rublos em dólares. E isso está até dando algum suporte ao rublo. Se não fosse isso, o rublo estaria muito pior. Adicionalmente, a Rússia anunciou um calote no pagamento de seus bondes para estrangeiros, mas também não tinha como Putin fazer diferente. Bondes geralmente são títulos emitidos em moedas de outros países. No Brasil, por exemplo, é conhecido como títulos de renda fixa no exterior. A União Europeia excluiu 7 bancos russos do sistema de transações financeiras, SWIFT. Entre eles está o VTB, o segundo maior banco da Rússia, o Novicombank, maior banco de financiamento industrial da Rússia, além de outras 5 instituições bancárias russas. A Rússia, além de grande exportador de fertilizante, também é um grande exportador de commodities energéticas e agrícolas. Entre elas, o petróleo, gás natural, trigo, soja, e as sanções estão afetando todos esses produtos russos. Para vocês saberem, commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. Com os embargos financeiros, a Rússia teve que suspender as exportações de trigo, milho e, com isso, os preços do trigo e do milho dispararam no mundo inteiro, já que a Rússia é o 4º maior produtor de trigo e o maior exportador do mundo. A Ucrânia é o 7º maior produtor e está entre os 4 maiores em exportações de trigo. Juntos, os dois países respondem por cerca de 30% das exportações mundiais de trigo, e ambos os países ainda são grandes exportadores de milho para a China. A Rússia sofreu embargo até da pequena Lituânia, já que este país fechou as suas fronteiras e, com isso, impediu o acesso dos russos e bielorrussos dentro do seu território, até o porto de Klaipeda, porto este que a Rússia usava para exportar fertilizantes. Com esse embargo, a Rússia foi obrigada a suspender a venda de fertilizantes para o mundo inteiro, incluindo o Brasil. A Rússia, juntamente com a Ucrânia e a Bielorrússia, são os maiores fornecedores de fertilizante do mundo. O grupo de energia Gazprom e outras grandes empresas do país não podem mais obter financiamento nos mercados de crédito do Ocidente. Os russos ainda foram surpreendidos pela debandada das multinacionais de petróleo do país. As gigantes Shell, BP e Equinor decidiram encerrar as parcerias com o país. Controlada pelo governo norueguês, a Equinor vai suspender novos investimentos na Rússia e iniciar o processo de saída das joint ventures que mantém em companhias de energia locais. A anglo-holandesa Shell romperá laços com estatais russas e sairá de negócios que possui no país. A petrolífera britânica BP já havia declarado que se desfaria de sua fatia na estatal russa de petróleo, a Rosneft. Tanto o Reino Unido quanto a Noruega integram a OTAN. A União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá também anunciaram o fechamento do espaço aéreo para todos os aviões russos, incluindo jatos privados. Canadá, Reino Unido e Turquia também fecharam seus portos para navios russos. A Rússia, portanto, está isolada economicamente, isolada pelo ar e também pelo mar. Trata-se de um colapso total na capacidade econômica do país. Na prática, o país voltou a viver em uma situação de regressão.
e podendo utilizar apenas o dinheiro em papel, uma vez que Mastercard, Visa, Apple Pay e Google Pay anunciaram que também estão deixando o país, mas com restrições sem precedentes anunciadas desde o início da invasão à Ucrânia, como a retirada dos russos do sistema internacional SWIFT. A grande discussão no mercado é o quanto mais o país será capaz de suportar o choque. Para a economia russa, a 11ª maior economia do mundo, o risco é que seus conhecidos desafios estruturais, do crescimento baixo, a dependência do preço internacional do petróleo fiquem ainda mais escancarados. E mais do que conseguimos contar, a lista de sanções contra a Rússia só aumenta. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que a economia russa está sofrendo um impacto de choque agora e há consequências negativas sem precedentes e que eles tentarão minimizá-las. A guerra pelo território e pelo poder na Ucrânia, a Rússia pode ganhar, mas economicamente ela perdeu essa guerra, podendo demorar décadas para se recuperar. E você, o que acha que vai acontecer com a economia russa? Deixe os comentários, sua opinião e vejo vocês no próximo vídeo. Deus os abençoe.